Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, mais uma vez, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu vim aqui para compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Algo que essa palavra já até veio assim ao meu coração. Eu aprendi um dia desse, gente, que a gente costuma falar coração e vem aqui, né? Mas na verdade o nosso coração, ele deveria ser aqui. Porque esse daqui não, de fato, não sente nada, tá? Então veio ao meu coração, tá? Ao meu coração essa palavra. E não foi a palavra em si, mas foi o aprendizado a respeito dessa palavra, tá? E o nome desse vídeo, eu vou colocar o título desse vídeo, Aproveite o Presente, tá? Tem a ver com presente. E presente a gente ganha, né? O presente a gente não compra, a gente ganha de alguém. E a palavra que eu trago para vocês, e vou contar uma experiência que eu tive, onde veio justamente falar sobre essa palavra que eu já tenho conhecimento, mas ao mesmo tempo veio com uma chamada de atenção. Porque eu queria ensinar alguém sobre isso, mas eu não estava praticando isso. E como eu sempre falo nos meus vídeos, eu só prego aquilo que eu vivo. Então, essa é a hora de estar trazendo esse vídeo, trazendo essa mensagem para vocês, porque eu entendi, né? Eu sabia para mostrar para o outro, mas eu olhando para a minha vida, eu ainda não conseguia fazer aquilo que eu sabia que eu estava querendo que o outro fizesse, tá? Então a gente vai lá pro livro pra carta, né, aos Efésios, tá? Capítulo 2, versículo, eu até anotei aqui, 8 ao 10, tá? Eu espero que eu consiga ler, gente. Meu óculos está novo, só que eu tenho maior dificuldade quanto à claridade. Então precisa estar bem claro para eu poder conseguir enxergar. Então me perdoem se eu errar alguma palavra e precisar consertar aqui no vídeo, tá? E a palavra de Deus diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos deu o que somos agora. Quem nos fez, foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós, tá? Então aqui a gente está falando nesses versículos, né? O capítulo todo vai falar sobre uma nova vida, sobre o que a gente era antigamente, até a gente receber esse presente. E aí a própria palavra está dizendo presente. A própria palavra graça vem nos lembrar algo que é de graça, que não custa, que não adianta a gente querer pagar um preço, querer fazer, eu vou fazer algo para que eu receba isso. Não. A graça é justamente isso, algo que nós não merecemos, mas que Deus resolveu dar a nós por meio de Cristo Jesus. Então, independente do que você faça, é Ele que dá, tá? É Ele que... Eu peço sempre em oração: Senhor, derrama da tua graça sobre mim, sobre a minha casa, minha família, sobre as pessoas que fazem parte da minha vida, sobre todos aqueles que tu envia para a minha vida. Porque é algo maravilhoso. Ele derramar da sua graça, Ele nos dá, né, esse benefício de sermos salvos. Porque Ele resolveu nos dar. Não interessa o que a gente fez, o que a gente vai fazer, quantas vezes a gente errou. Se a gente tem muito, se a gente tem pouco, não importa. Quem dá é Ele, tá bom? E aí vem lá para Jeremias, tá? A gente vai lá para Jeremias. Aí a gente tá lá no final da Bíblia, agora a gente vai mais para cá, tá? No Antigo Testamento.
E aí em Jeremias, no capítulo 29, versículo 11 e 12, fala assim. A gente, minha Bíblia tá toda dobradinha, ela fica toda dobradinha. Eu anotei para que eu não errasse, tá? No 29, olha, gente, como fica, dá para vocês verem, tá? No 29, do 11 ao 12, diz assim: pois só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Está dizendo que o Senhor sabe o que é melhor para nós, para mim e para você. E que se a gente orar, gente, o que está pedindo? Está pedindo o quê? Para orar. E aí, completando, a gente vai lá para o 13 e 14 para ver o que acontece quando a gente ora. Ele diz assim: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. E eu os ajuntarei de todos os países e todos os lugares para onde os espalhei. E levarei vocês de volta à terra, de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Não é a Ciana que está falando, é o Senhor que está falando o que ele vai fazer. Então ele primeiro vem falar que pela graça nós somos salvos, não é por nada do que fazemos, ou do que pagamos, ou do que buscamos em relação a querer alcançar isso. E em Jeremias ele fala que ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que ele pensa a respeito de nós. E são coisas boas, são coisas maravilhosas, muito melhor do que a gente imagina para a nossa vida. E ele manda, ele ordena que a gente ore, que ele vai responder. Só que tem um porém nisso. Como é que eu vou orar, Ciana? Eu vou orar de qualquer jeito? Não, eu vou orar buscando a Deus de todo o meu coração. Eu preciso buscar a Deus de fato querendo isso, né? A gente pega no coração, gente, não tem como, né? Pega no coração aqui. Mas eu preciso ter consciência. Vamos lá, mudar isso. Meu coração não é aqui, de fato. O que eu sinto é aqui. Então eu preciso buscar a Deus com toda a consciência de que Ele é o melhor para mim, de que Ele tem o melhor para mim, de que os planos dele são o melhor para mim e de que eu não preciso pagar preço para isso. É de graça. Parece tão fácil de entender falando agora, gente, mas foi tão difícil de eu praticar isso. Vocês não fazem ideia. E sabe quando eu percebi isso? Apesar de eu conhecer a palavra, eu sempre falo para vocês, eu não sou aquele tipo de gente, nada contra, tá, gente? Nada contra, mas cada um tem o seu jeito. E às vezes a gente quer comparar um com o outro e achar que fulano é mais de Deus ou ciclano é menos de Deus porque anda com a Bíblia debaixo do braço, porque sabe versículos de cor, né? Costumo dizer, fala com a gente cuspindo versículos o tempo todo. E eu não sou assim, o Senhor não me usa dessa forma. Ele faz eu lembrar de versículos, faz eu lembrar da palavra. Às vezes eu busco por pedaços da palavra e na internet para tentar achar aquele versículo. Às vezes eu vou na Bíblia direto. Ou então eu acho lá, aí eu já sei, tá em Jeremias, como o de agora, de Jeremias. Eu sabia o versículo, mas eu não me lembrava onde estava exatamente. Porque como eu falei para vocês, eu leio e vou dobrando, né? Então eu busco, né? Ele me mostra, mas eu também busco. Então, nada contra quem é assim, mas ele não me usa dessa forma. E aconteceu algo na minha vida, acho que há um mês atrás, alguma coisa parecida,
Na verdade, antes disso, eu tinha comprado uma peruca, uma lace, né? Uma peruca. E essa peruca sempre foi assim um sonho meu ter um cabelão. Cabelão grandão. Quem já viu meu cabelo colorido, já viu meu cabelo grande, já viu meu cabelo tem cachinho. Hoje ele tá preso porque ele tá só Jesus na causa. E eu sempre tive esse sonho de ter um cabelão. Só que todas as vezes que o meu cabelo crescia, eu sempre fazia alguma coisa, química, pintava. Eu nunca alisei, mas eu sempre pintava ele, fazia alguma coisa. E lá o bichinho danificava todo e eu tinha que cortar. Foi isso que aconteceu dessa vez. Mas aí também tem outra coisa que aconteceu a respeito do meu cabelo, que eu resolvi também mudar, eu resolvi obedecer. E ele vai ficar natural. Vocês não vão ver meu cabelo mais assim, colorido, essas coisas. Não que esteja errado, tá? Mas é algo que eu sempre fiz e dessa vez o Senhor quer fazer algo diferente. Então eu vou deixar o meu cabelo natural. Vocês vão ver, meu cabelo ele não é preto, ele é castanho e ele é um castanho claro. É porque como tá a mistura, né, ainda da tinta, tá? Ele fica assim. E eu comprei essa lace. Na verdade eu fui para fazer o mega hair e aí eu não tive coragem de fazer o mega hair e acabei me convencendo a comprar a lace, porque a lace eu podia tirar e colocar e pererê parará, e comprei num lugar super top onde todo mundo compra, qualidade maravilhosa. Mas resumindo, eu comprei, quando eu cheguei em casa eu experimentei, tentei usar de várias formas, gente, aquilo não ia, a bicha é linda, mas não ia e eu não conseguia. Porque Deus me chamava a atenção e dizia assim mesmo, isso não é teu. Gente, eu não tô dizendo, entendam, eu não tô dizendo que você não pode usar a lace. Nem que você não pode ser nada disso. É só olhar para os meus vídeos, olhar para minha vida, olhar para o meu cabelo. Eu nunca tive nenhum problema. Quem usa, quem não usa, quem tem cabelo colorido, quem não tem, quem tem tatuagem, quem não tem. Nunca fui nada disso. Tá? Então, não é essa a questão. Eu tô falando de mim, daquilo que Deus falou para mim. Porque, na verdade, eu estava querendo ser algo que eu não era. Entendeu? Aquilo não era meu. Isso não é meu. E aí o Senhor, eu olhava para aquilo e digo, meu Deus, não vou conseguir usar isso, não vou conseguir. Aí, resumo da história, eu guardei. E como ela não foi baratinho, aí eu deixei guardada, né? Nem falei para quase ninguém. E eu ofereci, comecei a botar para vender. Gente, ninguém procurava. Ficou mês e ninguém procurava. Não acredito, gente, eu não tenho sorte para vender as coisas. O povo vende até a mãe na internet e eu não consigo vender. Aí, de repente, eu pensei assim, eu acho que isso daí não vai ser para me vender. Eu sei que o Senhor já me usou em outras vezes. Eu comprei coisas que eu achava que era para mim, no final eu acabei dando para alguém. Então, de certa forma, Deus me usou para comprar algo para abençoar a vida de alguém. Aí eu disse assim, será, Senhor, que eu vou doar essa peruca para alguém que tá com câncer, alguma coisa parecida? Aí eu disse, mas eu não vou ficar procurando. Se isso for verdade, o Senhor vai me enviar a pessoa que vai ser o dono dessa peruca. E aí aconteceu, gente. Realmente eu recebi uma mensagem, depois eu fiz contato com a pessoa no WhatsApp. Foi uma confusão, porque na verdade as pessoas que estavam procurando mentiram, falaram que era determinada situação e aquilo começou a incomodar meu coração porque eu sabia que tinha alguma coisa errada ali, eu só não sabia o que era. Resumindo a história, que é muito longa, se eu for contar aqui não acaba, tinha muita mentira no meio dessa história. E eu pedindo o tempo todo, Senhor, se for a pessoa que vai ganhar a peruca, tu vais confirmar isso no meu coração. E eu já estava pronta para dar a peruca. E cheguei até a falar isso, né, para a pessoa. Na mensagem, eu disse, olha, eu tô orando, pererê, parará, e eu acho que essa peruca pode ser dessa pessoa que você tá falando. Quer dizer, o primeiro contato não foi a pessoa que estava doente que me procurou. E depois eu descobri que era uma rede de mentiras, eram umas histórias mal contadas, mas até que eu consegui. A pessoa mesmo que precisava da peruca me procurou. Mas desde o início da conversa, mesmo eu falando que eu queria doar a peruca, as pessoas não paravam de me oferecer algo em troca. Elas não queriam de graça. E eu ainda cheguei a falar, eu disse mesmo, olha, às vezes Deus quer abençoar a nossa vida, mas a gente precisa aprender também a ser abençoado.
Eu não tô querendo nada em troca, mas eu quero saber se é para você ou não, se é para essa pessoa ou não. Aí depois que eu conheci a pessoa pelo WhatsApp e tudo, comecei a conversar, eu comecei a ver que tinham problemas na vida daquela pessoa, né? E que não era apenas a doença, não era câncer, pelo menos foi o que ela me falou, e que não era apenas a doença física, mas que tinha algo espiritual na vida daquela pessoa, que estava atrapalhando a vida dela. E aí eu fui continuando a conversa e eu fui vendo, tinha várias situações, situação de depressão, situação de medo, de arrancar, de se machucar, de se cortar, arrancar cabelo. E eu conseguia enxergar que o que estava ali em jogo não era apenas uma doença física, mas era uma doença espiritual. E eu falava para essa pessoa, eu conversava com essa pessoa, eu falava o que Deus mandava eu falar para ela. Mas eu percebia que nada daquilo entrava, né? Ela chegou até a falar que acalmava a questão da conversa e ela continuava mandando muito. E eu costumo dizer assim, eu sou ser humano, eu também venci uma depressão. Eu tinha algo para compartilhar com ela a respeito daquilo que eu venci. E eu conseguia compartilhar isso com ela. Só que o negócio estava tão pesado que aquilo já não estava me fazendo bem, porque eu também preciso ter cuidado, né? Eu preciso vigiar. Ela mandava fotos e eu não gosto, tipo assim, eu escolho, gente, hoje em dia o que eu vejo, eu não gosto de ver foto de morte, foto de acidente, foto de sangue, foto de ferimento, eu não gosto. E isso me deixava assim com o coração meio atribulado. E eu tentava mostrar para ela o que Deus tinha para ela, o que Deus podia fazer para ela, que Deus podia muito mais do que recuperar o cabelo dela com uma simples peruca, mas podia dar uma liberdade de vida, uma liberdade espiritual, podia restaurar a vida dela, transformar a vida dela. Mas ela não entendia. E ela só pensava na peruca. Ela não prestava atenção, ela até ouvia as mensagens, lia, mas o foco principal dela, o que era? Era a peruca. Porque a peruca ia resolver algo momentâneo na vida dela, que era a questão da falta dos cabelos. E eu me vi naquela situação, porque eu sempre digo assim, Senhor, tudo que tu faz na minha vida não é à toa. Eu não conheço ninguém à toa, tu não me envia para lugar nenhum à toa. Eu não trabalho nos lugares que eu trabalho à toa, eu não conheço as pessoas à toa, tu não tira ninguém da minha vida à toa. Sempre tem um propósito, então eu sempre tive isso comigo. Eu disse, por que tu enviou essa mulher para minha vida? É para me dar a peruca para ela? Eu estava imaginando que eu é que ia ajudar a pessoa. Eu disse, é a peruca que ela quer? Ainda marquei de ir lá e tudo não deu certo. O Senhor me chamou a atenção e disse para mim não ir, me alertou. Porque realmente, de fato, eu não estava bem. A minha autoridade espiritual não estava, assim, podemos dizer... Eu não estava correta diante dos olhos de Deus, diante dos olhos do Senhor, para que eu viesse interceder de tal maneira que precisava ser, na verdade, né? Essa intercessão. Não era apenas uma oração, ia ser algo mais, muito mais além disso. E eu não estava apta a isso. Então a gente precisa ter sabedoria e Deus nos alerta em relação a isso, tá? E eu fui sábia, eu não fui, era algo que eu queria. Mas aí você vai entender o porquê que eu não fui. E eu acabei abrindo mão de coisas que o Senhor tem para fazer na minha vida. E também para fazer na vida daquela moça, daquela mulher. Eu não fui usada, mas eu tenho certeza. Não nesse sentido, mas eu tenho certeza que Deus ele vai usar alguém se já não usou, tá? E aí eu vim entender que ela sentia um medo justamente de ficar sem os cabelos. Ela não queria saber se Deus ia transformar a vida dela e daqui a um tempo ela tá com o cabelo lindo, maravilhoso e a vida dela transformada. Ela queria resolver o problema de agora. E o mais que ela não entendia que eu estava dando a peruca e ela continuava insistindo em comprar. Ela dizia, me espera, o meu marido vai fazer um empréstimo com a agiota, me espera, eu vou vender tal coisa, eu vou vender o cordão, eu dizia assim, mas eu não quero vender, eu quero dar. Mas isso não entrava na cabeça dela, ela achava que ela tinha que fazer algo para que ela recebesse aquilo. E assim somos nós em relação a Deus.
assim somos nós o tempo todo, não entendemos que tá ali, é de graça, está lá para nós, o preço já foi pago quando ele deu Jesus na cruz por nós, por morrer por nós. Esse preço já foi pago. Tem crente, como a gente diz, tem gente que está na igreja e ainda não entendeu isso, que foi pago. O preço já foi pago, nós não devemos nada. É de graça. E isso veio refletir na minha vida. Porque o Senhor falava também que tinha coisas maravilhosas para fazer na minha vida, tinha coisas que Ele queria me dar e que eu não precisaria pagar o preço que eu estava pagando, insistindo em algo que eu queria. Eu estava numa situação, em uma situação em que eu queria, porque eu também estava igual àquela mulher. Esperar Deus trabalhar na vida dela ia requerer que ela passasse um tempo sem cabelo, sem peruca, esperando Deus transformar a vida dela. A mesma coisa, abrir mão do que eu queria ia fazer com que eu passasse um tempo de desconforto sozinha, que é coisa que eu tenho medo, ou melhor, tinha medo, porque o Senhor tem transformado isso na minha vida, eu agradeço porque Ele tem transformado isso. E eu também tinha medo igual ela. Então eu queria ajudar, mas ao mesmo tempo Deus usava a vida dela para falar, olha, tu tá igual essa mulher. Tu não quer abrir mão de tal coisa. Tu tá te esforçando ao máximo para conseguir algo, quando eu tenho algo aqui de graça para te dar. Algo que tu não precisa pagar esse preço, mas tu tá insistindo em pagar o preço para ter o que tu queres. E eu tenho coisas maravilhosas para te dar de graça. Então o Senhor começou a falar, não só para que eu falasse para ela, mas também falou ao meu coração. Isso é a palavra, tá, gente? A palavra, ela nunca vem para o outro, ela vem primeiro para nós. Precisa passar por nós. A transformação precisa acontecer em nós, para que depois a gente consiga o outro, transformar o outro. E na verdade não somos nós que transformamos, mas nós apenas servimos de exemplo para que o outro também seja tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo convence o coração dele, porque agora ele tem alguém para ver. Ele tem alguém para se espelhar também, né? Então a gente se espelha naquilo que Jesus passou, em tudo que ele passou, desde sofrimento, tentação, tudo. E ele fala que nós faríamos coisas até maiores que a dele. Então, a gente se espelha nele e alguém também vai se espelhar em nós. Então, como é que eu vou falar pra moça lá fazer tal coisa se eu ainda não conseguia fazer? Eu não conseguia abrir mão daquilo que eu estava pagando um preço caro para ter, para esperar aquilo que o Senhor tinha para mim de graça. Justamente por esse medo de termos que passar pelo incômodo da espera, de termos que sentir sensações ou ficarmos de um jeito que às vezes não nos agrada. Mas eu venho aqui para te dizer que vale a pena esperar, vale a pena abrir mão daquilo que para nós está sendo caro, está custando um preço alto, nós não precisamos. Muita gente acha que a gente precisa pagar o preço para ter um bom casamento, para ter filhos maravilhosos na presença de Deus, para ter um bom emprego, para ter... Não, a gente não precisa pagar o preço. A gente precisa apenas buscar a Deus e esperar Ele responder o que Ele tem para nós. Com certeza Ele vai te mostrar o que Ele tem para a tua vida, assim como Ele está mostrando o que Ele tem para a minha vida. Ele já mostrou o que Ele tem preparado para mim. Eu sei que não é agora. Então só Ele respondeu às minhas orações, tá vendo? Ele responde. E agora só me resta esperar, tendo a certeza de que aquilo que Ele tem para mim é muito melhor do que qualquer coisa que eu poderia comprar. Então eu vim aqui para compartilhar isso com você. Eu espero que o Espírito Santo fale também ao teu coração, como Ele falou com o meu. E que você possa ter essas experiências maravilhosas que eu venho tendo com Deus. É o que eu desejo para minha vida, é o que eu desejo para você. Fique na paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.